Queridos, graça e paz, é um grande prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje a segunda aula desse novo trimestre, que a revista fala sobre o Deus de toda provisão. Nós tivemos uma primeira aula muito boa, excelente, abordamos o tema crise, vamos continuar falando de crise, só que em uma nova versão, dentro de crise nós vamos falar sobre a provisão de Deus. É uma revista muito interessante e atualizada, como eu disse na outra aula, e nós precisamos prestar atenção porque ela é uma revista que está abordando um tema em específico sobre o Deus da provisão e principalmente sobre o que nós estamos precisando criar na nossa sala, que é a confiança em Adonai. Você deve levar para a sala de aula essa discussão e ter em mente que seus alunos, dia após dia, devem confiar em Deus em todo o tempo. Eu quero iniciar mandando um abraço àquelas pessoas que curtem a nossa lição, que sempre estão conosco, que dão like, que deixam scrap, que deixam oração, que mandam e-mail e nos ajudam a divulgar a escola bíblica no Brasil, fora do Brasil, em diversos outros canais. Você tem sido e é a nossa contribuição para que esse reino cresça. Você é parte do reino de Yeshua através da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical não pode parar, querido, e é por isso que nós estamos aqui, dia após dia, para que esses estudos não parem. Não deixe a sua sala parar, não deixe a sua sala respirar a vontade de sair do contexto da Escola Bíblica Dominical. Pelo contrário, a cada dia inove e traga algo novo para que eles continuem apaixonados pela Escola Bíblica Dominical. Eu quero iniciar mandando um abraço aos meus amigos aqui de Teoflotone, que sempre nos honram, ao Bruno Guimarães e ao Eli dos Anjos, que é daqui da IBP em Foco. Quero mandar um abraço à mãe do Bruno, a Patrícia Guimarães, também aqui de Teoflotone, a Nivian Souza, ao Cláudio Epifânio, ao Sebastião Rocha, que está em São Paulo, mas é do norte de Minas, mineiro pão de queijo como a gente. Grande abraço a vocês, que Deus possa os abençoar. Queria que você prestasse bem atenção nessa aula. Nós vamos ler tópico a tópico, e à medida que nós lemos, nós vamos parar e explicar cada tópico em específico. Trago comigo grandes informações para que nós possamos detalhar essa revista, que é excelente. Quem é o escritor dessa revista? Elianai Cabral, esteve conosco aqui em Teoflotone, falando na Escola Bíblica de Líderes, falando sobre a espiritualidade, um excelente tema. E essa revista tem algo nobre, que é uma revista atual que nós estávamos precisando falar. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, do 16, o versículo 1 ao 15. Leia em casa pausadamente, depois transmita alguns trechos desse texto para a sua sala, para que eles interajam e tenham consciência do que a revista vai abordar e por que a revista está abordando. Querido, a aula de hoje, número 2, vai falar sobre a provisão de Deus em tempos difíceis. Você deve prestar bem atenção no que nós vamos falar. Pegue o seu copo com água, pegue papel, pegue caneta, ou então copie e colo, como diz a minha amiga Taini, e leve para a sua sala em detalhes. Distribua pelo WhatsApp, crie um grupo onde possa haver oração e, acima de tudo, continue colocando o seu aluno a par da revista durante toda a semana, para que ele se interesse em estar na aula do final de semana. Eu quero mandar um grande abraço a todos os internautas que têm orado para que esse projeto continue. Muito obrigado. Deus os abençoe. Eu vou ler a introdução que diz assim: estamos vivendo em um mundo em crise, mas o reino de Deus não está em crise. Não podemos nos esquecer que não estamos sozinhos neste mundo tenebroso. O Senhor Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mesmo vivendo em um mundo decaído, podemos contar com a proteção, provisão e cuidado do Pai Celeste. Estou aqui acompanhando pelo notebook, também pelo tablet, a revista que a CPAD agora está fornecendo, interessantíssimo, pelo celular. É algo novo que já vem de um tempo para cá e tem sido excelente aqui na cidade de Teoflotone, porque a revista demora a chegar, no interior a revista demora a chegar e nós temos uma ferramenta em nosso favor. Então divulgue para que os seus alunos tenham a revista antes e possam estudá-la. Nessa introdução, eu queria que você levasse para a sua sala o seguinte: a realidade que nós estamos vivendo não é somente uma crise física, isso deve ficar claro. É principalmente
o que nós chamamos de crise espiritual, querido. Muitas pessoas vão discordar do que eu estou falando aqui, mas a realidade é essa. Não é somente uma crise física, é também uma crise espiritual. Nem a própria revista abordou esse tema. Entenda que essa lição ela vai nos levar e ela vai nos trazer a entender que todas as crises que nós vivemos e que nós já passamos são exemplos de como nos portar como cristão. É interessante você focar em sala que nós precisamos entender que nós podemos entrar em crise, tanto física como espiritual, mas o Deus que nos ajuda na crise espiritual também é o mesmo que está conosco na crise física. Eu quero mandar um grande abraço para minha amiga Janice, que elogiou a aula passada e falou que foi um tema muito bem abordado, rápido. Esse tema crise tem que ficar na nossa cabeça, querido, mas não de uma forma negativa. Ele deve ter uma forma positiva, porque é na crise que nós vamos entender quem é o Deus que nós servimos. Deus não vai te colocar na crise para que você seja um derrotado, pelo contrário, Ele vai te colocar a par de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer. Leve para a sua sala que nós vamos estudar que existe uma diferença aqui nessa revista, aqui nessa lição específica, entre quem serve a Adonai e quem não o serve em meio à crise. Esta aula vai ser para... Vou usar uma linguagem rápida para você decifrar o que eu estou querendo falar, para separar o joio do trigo. Essa é a grande questão que essa lição vai nos trazer, ok? O tópico de número 1 fala sobre a provisão divina em um mundo caótico. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala que o deserto, que é a leitura bíblica em classe, é exatamente o que precisamos para conhecer Adonai. Por quê? Entenda, querido. Essa pergunta ela deve ser feita para a sala de aula e você deve, se possível, pedir aos alunos para anotar essa pergunta. Porque no final do trimestre você vai ver a consciência e a diferença entre as respostas que você teve agora e as respostas que você vai ter lá no passado, lá no presente. Vai ser uma forma de estudar o que você está vivendo agora, que vai ser passado, e as respostas do presente vão totalmente mudar, mas vão se encaixar em uma visão espiritual. Isso vai ser de extrema importância você fazer em sala de aula. O deserto é exatamente o que precisamos conhecer para conhecer Adonai. Por quê? Olha a resposta. A resposta é o seguinte: porque o deserto ele nos leva e nos prova o amor para com Deus. Ele nos faz entender que o deserto é onde nós temos a prova de amor uns para com os outros, ou seja, com o próximo. No deserto nós vivemos e temos a escassez, mas acima de tudo prevalece aqui um tempo de bonança para quem realmente serve a Adonai. É o deserto que vai peneirar quem serve e quem não serve. Leve para a sua sala algo de interessante aí, que a palavra murmuração, ela vem da raiz hebraica terumá, ou terumá, como diz alguns. Isso significa: no seu lugar faria melhor que o Senhor? Quando murmuramos, nós apontamos para Adonai e dizemos: no seu lugar eu faria melhor. Quando nós murmuramos, nós dizemos para Deus que Ele não tem competência. Eu sim tenho competência, o Senhor não tem competência. Você diz para Deus: no seu lugar eu faria um pastor melhor, no seu lugar eu faria um marido melhor, no seu lugar eu faria um filho melhor, no seu lugar, Deus, eu faria um professor melhor. Enfim, você coloca para Deus que você é melhor do que Ele. Quando você murmura, você simplesmente neutraliza a ação de Adonai e você se coloca no lugar. Terumá no original significa rosnar como cão. No deserto o povo faz essa mesma coisa. Há algo interessante aqui que nós devemos lembrar, que a atmosfera do céu ela é de glória e de honra. Este é o princípio do reino de Deus, querido. Entenda que o princípio do reino é glória e é honra, mas também tem o que nós chamamos do reinado das trevas. E isso nós devemos ter muito cuidado. Quando nós murmuramos, nós desonramos a Deus.
E outra coisa, nós entristecemos e irritamos o coração do Pai. Entenda, quando nós nos alinhamos às pessoas que murmuram, nós trazemos junto ao nosso coração e levamos ao coração do Pai a desonra. Quer algo sobre isso? Êxodo. Há algo magnífico no livro de Êxodo, o capítulo 16, o versículo de número 20, ele narra, ele traz algo interessante para quem quer falar sobre murmuração. No original significa Shemot. Êxodo 16, ou Shemot 16, o versículo de número 10 diz o seguinte: quando Arão falava com toda a comunidade do povo de Israel, eles olharam em direção ao deserto, e ali diante deles apareceu a glória de Adonai em uma nuvem. Olha que interessante, quando Arão falava com o povo, eles se viravam e olhavam para o deserto. Eles viraram totalmente para olhar para o deserto, ou seja, eles voltaram-se para o deserto. E é interessante que Adonai aparece em glória naquele mesmo tempo, naquela mesma hora, para que eles entendessem, e eles precisavam escolher entre voltar para o Egito ou continuar na presença de Adonai. Quando murmuramos, nós estamos simplesmente querendo voltar para o Egito. Isso deve ficar claro. O tópico de número 2 fala sobre a provisão de Deus para Elias em Querite. Nesse tópico, você vai colocar para a sua sala que a obediência nos faz e nos leva a viver grandes momentos na presença de Adonai. Observe o texto de Tiago 5,17. Há uma afirmação que Elias era um homem como qualquer outro homem. Porém, agora Elias faz uma oração e durante esse período que Elias determina, não choveu. Vamos para o texto de Tiago 5,17. Olha que texto magnífico para você ler em sala. Tiago 5,17. Eliahu era apenas um homem como nós, contudo, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Querido, em meio à prova, você deve entender que em meio à prova vai se destacar quem tem uma comunhão com Deus. É interessante que isso nos mostra que quem obedece tem provisão em meio à seca. Em meio à prova, sempre quem obedece experimenta o melhor de Adonai em todos os tempos. É interessante que grande parte das provações que nós estamos vendo na atualidade é sinônimo de desobediência. Isso deve ficar claro na sala de aula. Infelizmente, mas deve ficar claro, ok? O tópico de número 3 fala sobre a provisão de Deus para Elias em Serepta. Continuando sobre Elias, você vai falar nesse tópico que crer é a segunda fase de quem precisa vencer o impossível. Vou repetir para você entender. Crer é a segunda fase de quem precisa vencer o impossível. Querido, não adianta somente obedecer. Quando cremos, nós mostramos a todos que estão à nossa volta que nós podemos até viver no mundo físico. Nós podemos estar no mundo físico, mas nossas ações elas são espirituais, porque o nosso Deus é espiritual. Tem pessoas que elas até obedecem, mas não creem no que Adonai é capaz de fazer. Existem pessoas que são excelentes obreiros, são excelentes servos, obedecem na extrema, mas eles não creem no que Deus é capaz de fazer. Mateus, há um texto muito bom para falar sobre esse tema. Mateus 10, o versículo de número 41 e 42. Olha o que diz o versículo 41 e 42. Diz assim, 41 e 42. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa que o profeta recebe. E quem recebe um tzadik, porque ele é tzadik, receberá a recompensa que o tzadik recebe. E se alguém der até mesmo um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é o meu talbadim,
eu lhes asseguro, não perderá sua recompensa. Então entenda, há uma diferença em quem obedece e quem crê. Talvez você esteja obedecendo e a bênção não vem, mas você não está crendo. Querido, há algo interessante que quando nós honramos um profeta, diz a Bíblia como profeta, nós receberemos galardão de profeta. Então entenda, é necessário você crer na promessa, mas vivenciar a promessa. Há dois tópicos aqui, dois parâmetros diferentes. As pessoas até obedecem, mas não creem. Recebe profeta como profeta, mas não crê naquilo que Deus irá fazer. O que adiantou você crer no profeta? O principal é você entender que o Deus que te prometeu, Ele vai cumprir, mas é no tempo dele, não é no seu. Aquieta-te, querido, senta e vai descansar, durma tranquilo, não perca o sono, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, querido. Há quanto tempo você espera por isso? Entenda que o tempo de Deus não é o seu tempo. E é interessante que quando você quer viver o seu tempo no tempo de Deus, as coisas não acontecem. Você está obedecendo, mas você não está crendo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. É necessário que você creia, querido. Entenda isso. O tópico de número 2 fala sobre a crise como uma consequência do pecado. Nesse tópico, falo para a sua sala que a raiz do mal aplicada por Satanás sobre o homem, ela tem domínio sobre este mundo que nós estamos vivendo, sobre este sistema que nós estamos vivendo. Isso é necessário você falar. Então nós temos aqui o mundo sob a jurisdição do nosso inimigo. E o que nós precisamos fazer? Essa é a grande pergunta. Já que o mundo está sob a jurisdição de Satanás, o sistema está sob a jurisdição de Satanás, o que nós, servos de Deus, precisamos fazer, querido? É o nosso dever entender que nós temos a autoridade de Cristo sobre os demônios. E se nós temos a autoridade de Cristo sobre os demônios, nós temos o domínio sobre a área que nós determinarmos como de Cristo. Não adianta você falar que a televisão é do capeta, que o computador é do capeta, que a praia é do capeta, que ele vai se forçar. Nós é quem determinamos as áreas que serão de Cristo na nossa casa, na nossa igreja, no nosso cotidiano, na sociedade. Nós é que iremos determinar, porque nós temos poder sobre a autoridade que Cristo nos deu. Nós temos poder para isso, sobre o nome de Jesus, nós temos poder para expulsar, nós temos poder para determinar. Então entenda, ainda que o inimigo tenha as suas ações para impedir o povo de Deus de ser próspero, nós temos a autoridade e a proteção do Altíssimo em todo o tempo. É de extrema importância você falar isso. Isso nos leva a entender e nos leva a uma compreensão que nós vivemos bênçãos em meio ao caos. Está ficando doido, pastor Elias? Não, querido. Em meio ao caos, quando nós determinarmos que nós estamos vivendo o tempo de Cristo, o tempo de providência, o tempo de prosperidade, isso aqui não é financeira, entenda isso aqui, é a prosperidade de viver Jesus em meio ao caos. Nós colocamos a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas frustrações no próprio Messias. Entregamos a Ele e vivemos em paz. É você estar no mar de turbulências, mas saber que no seu barco, na proa, quem está dormindo é Jesus. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Salmos 128 diz o seguinte, é canção de subida, era quando eles iam para Jerusalém para exaltar e agradecer a Adonai. Diz assim, feliz aquele que teme a Adonai, que vive por seus caminhos. Você comerá o que suas mãos tiverem produzido, será feliz e próspero. Sua esposa será uma videira frutífera na parte interna da sua casa. Seus filhos ao redor de sua mesa serão como brotos de oliveira. Este é o tipo de bênção que repousará sobre aquele que teme Adonai. Que Adonai o abençoe desde Tzion, que você veja Jerusalém prosperar todos os dias de sua vida e que viva para ver os filhos de seus filhos. E ele termina dizendo, Shalom sobre Israel,
significa que você verá paz sobre toda a sua família. O que adianta você ter dinheiro e não ter paz na família? O que adianta você ter bens e não recostar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilo? Nós cristãos podemos dormir tranquilo, ainda que o mundo aí fora esteja em caos, porque nós somos guardados pelo braço forte do Altíssimo. O tópico número 2, do item 2, fala o seguinte: o mundo globalizado. Leve para sua sala que o termo globalizado significa e é um conjunto de transformações na ordem política, econômica, mundial, visível desde o século XX. Desde o século XX, o sistema globalizado é a transformação que está acontecendo na área política, na área econômica, e isso precisa ser bem discutido na sala de aula, que as pessoas não entendem. Esse termo trata-se de um fenômeno que criou pontos em comum na vertente econômica, na vertente social, cultural e política, e que consecutivamente tornou o mundo interligado, ou seja, tornou o mundo uma aldeia global. Querido, o processo da globalização é a forma como o mercado de diferentes países eles se interagem, se aproximam, pessoas e mercadorias. É interessante você colocar na sala de aula que a quebra dessas fronteiras gerou a expansão capitalista, onde foi possível realizar transações financeiras e expandir negócios. Resumindo em miúdos, a globalização ela trouxe a aproximação do que era distante. Nós não tínhamos um mercado próspero, nós não tínhamos mercadorias de fora. Esse mercado globalizado nos fez interagir com todo mundo. Quer exemplo de globalização? A internet. Eu só estou conseguindo falar com você aí na França, aí nos Estados Unidos, por causa da globalização. O cabeamento, tudo que foi investido para que esse processo fosse elaborado. Isso é globalização. Isso deve ficar claro para a sua sala de aula. Por quê? Porque no tópico de número 3, que vai falar sobre tempo de mudanças, você vai levar para a sua sala de aula que todo esse processo de aproximação que nós falamos no tópico 2, ele gerou o que nós chamamos de mudança. Por que, pastor Elias? Porque a mudança, tanto ela pode ser boa, como ela pode ser má. Olha que interessante. Nós temos aqui então, e nós tivemos então um mercado próspero de bens e de serviços, mas em contrapartida nós temos a proliferação de diversas culturas. Nós temos a proliferação de diversas religiões, arrastando o homem aqui para o politeísmo e principalmente para o campo chamado humanismo. Querido, essa mudança, essa aproximação fez com que o homem tivesse diversos deuses e fez com que o homem pensasse somente em si. Quantos obreiros são humanistas, só pensam em si, não pensam na obra, e isso nós vamos falar no próximo tópico. Há algo sobre isso na Bíblia? Sim, pastor Elias. Então, me dê algo na Bíblia sobre isso. Há um texto muito bom para ser lido em sala de aula quando nós falamos disso. O texto de deixa eu ver se eu estou certo, sobre 2 Timóteo 3, o versículo de número 2, olha o que diz: as pessoas serão egoístas, Paulo está dizendo, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas. Querido, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós estamos vivendo o tempo do descontrole na internet. As pessoas não têm coragem de falar, mas têm coragem de ir para a rede social e se portar como descontrolados, descontroladas. Querido, querida, você é servo de Deus e como servo de Deus você deve ter o autocontrole. Paulo fala de um tempo que ainda viria a acontecer. Isso está acontecendo e ele diz: violentas, odiosas do bem, traidores, obstinados, cheios de prepotência, mais amantes dos prazeres do que de Deus. É esse tempo que nós estamos vivendo, querido. As pessoas estão descontroladas,
vão para a internet e fazem o que não têm coragem de fazer ao vivo, mas esquecendo-se de que o outro lado as pessoas estão vendo e tirando chacota. E aí vai-se embora o testemunho de cristão. Isso deve ser falado. São crises. É os momentos de crises. É isso que deve ser discutido na sala de aula. Esses pequenos momentos de crise que nós estamos vivendo, é por isso que eu estou tratando desse tema aqui, e a revista não vai abordar, que não é somente uma crise financeira, mas é uma crise espiritual. Quantas pessoas choram na internet, mas não choram aos pés do Senhor? Quantas pessoas reclamam na internet, mas não reclamam para Deus? Quantas pessoas vivem um evangelho mesquinho na internet, mas não vivem um evangelho genuíno na igreja? É isso que nós queremos discutir nessa aula. É isso que nós queremos falar, para que as pessoas entendam que o mundo está em crise, mas os verdadeiros servos de Deus estão vivendo e entendendo que é o momento da igreja se destacar como igreja. É isso que deve ser falado na sala de aula, querido. No tópico de número 3, ele fala sobre características do mundo atual. Nesse tópico, entenda, você vai falar para a sua sala algo de extrema importância, que nós já abordamos aqui em outras pré-aulas, mas você precisa falar e explicar para o seu aluno. Esse tema em específico é para que a sala reflita, é para que você, professor, reflita, é para que você, pastor, reflita. E tudo que eu vou falar aqui, nós estamos vivenciando na atualidade. Por isso que ela é uma lição atual. Nesse tópico 3, fala para a sua sala que o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, é a idealização de um novo tempo. Um tempo onde o homem não se importa mais com Deus, um tempo onde o homem se importa apenas com seus afazeres, com seus bens, com seu trabalho, gerando um ser distante de tudo e de todos. Olha, essa ideia, ela é demoníaca. Isso deve ficar claro para você. É por isso que as pessoas estão entrando em depressão. O ser, ele só vai se preocupar com seus afazeres, ele só vai se preocupar com seus bens, ele só vai se preocupar com o seu trabalho, ele vai se distanciar. E essa distância vai gerar uma dependência de outras coisas, porque ele era dependente de Adonai, dependente de Yeshua, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e agora alguém vai tomar lugar. Esse alguém, com certeza, será a depressão ou qualquer outro mal que a raiz adâmica vai trazer. E isso deve ser discutido em sala de aula, querido. Isso é uma ideia demoníaca. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o centro da criação. A Bíblia diz que ele é o cabeça de todo o corpo. Quem é o corpo? A sua noiva, que é a igreja. Vamos ler algo sobre isso na Bíblia? Vamos sim, querido. Colossenses 1, 17 e 18 diz o seguinte. Olha que interessante. Diz: ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. Eu estou na versão judaica. O versículo 18 diz: ele também é a cabeça do corpo, a congregação messiânica, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter o primeiro lugar em tudo. Querido, é bíblico. É bíblico. Se nós não colocarmos em primeiro lugar, quem estará em primeiro lugar? Eu acho interessante, eu quero chamar a atenção aqui, para você chamar a atenção na sala de aula, e Deus está falando com você através dessa aula, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Deus está falando com você e você precisa ouvir a voz de Deus, assim como ouviu Samuel. Quem está tomando o primeiro lugar na sua vida? Será que é o seu trabalho? Será que é o seu filho? Será que é os seus bens? Será que não é a sua congregação? E aqui há uma grande diferença. A pessoa diz assim: eu me preocupo tanto com a igreja, mas você está preocupando com as paredes ou com Adonai? A Bíblia diz que Deus é o primeiro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois nós temos família, depois vem igreja. Não pode se inverter as ordens das coisas, querido. Senão você vai dar com um burro na água. Quantas pessoas sofrem, quantos casais estão sofrendo porque inverteu-se a situação, inverteu-se a posição. E nós precisamos ter cuidado.
Nós precisamos ter cuidado. Tem pessoas que estão invertendo a situação, deixando o computador, a televisão tomar conta dos momentos familiares. Está deixando os filhos tomar conta. Queridos, são tantas coisas que nos tiram a primazia de Deus, e é sobre isso que nós devemos falar em sala de aula. O tópico de número 2, ele vai falar sobre relativismo. E nesse tópico você fala para a sua sala que o relativismo é a ideia de que o certo e o errado estão interligados. Ou seja, é relativo, indo que na contramão da palavra de Adonai, que é imutável. É interessante que o relativismo é a recusa de qualquer proposição filosófica ou ética de valor universal e absoluto. Tudo que se liga ou faça é relativo ao lugar. Olha que interessante. A época e demais circunstâncias no qual o homem se encontra. O que eu estou querendo dizer? Tudo que você vai discutir, eu tenho uma raiva quando eu vou discutir com a pessoa algum tópico da Bíblia e diz assim, é relativo ao lugar, é relativo ao tempo, é relativo às circunstâncias. A palavra é imutável, querido. É isso que nós devemos ter em mente. As pessoas hoje querem colocar a palavra como relativo. A palavra de Deus é relativa ao lugar, foi para aquela época determinada, e isso nós devemos ter noção que hoje é outra sociedade. Para com isso, querido. A palavra foi, é e será. Isso deve ficar claro. O que nós estamos fazendo é desobedecendo a palavra e querendo relativizar a palavra. É interessante que no setor da filosofia não se poderia falar da verdade ou erro ou falsidade. Como na área moral, não se pode apregoar o bem a realizar e o mal a evitar. O homem indivíduo seria a medida de todas as coisas, como já dizia o filósofo grego Protágoras. Vamos para a Bíblia então? Vamos para a Bíblia. Efésios 4:25 diz o seguinte, olha o que diz esse texto de Efésios 4:25. Portanto, despindo-se da falsidade, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns com os outros como parte de um corpo. Olha que interessante, Paulo diz, com a causa de sua ira, cuidado com sua causa da sua ira. Irem-se, mas não pequem. Querido, sabe o que Paulo está dizendo? Que nós temos que nos despir da falsidade e falar a verdade em todo o tempo. Nós somos membros uns dos outros, é por isso que nós devemos falar a verdade, ter a verdade como base. É de extrema importância falar sobre relativismo na sala de aula. Não tem nada a ver. Tudo é relativo, o que era verdade está se tornando mais ou menos. Não deve existir isso no meio cristão, não deve existir. No tópico 3 ele fala sobre uma sociedade secularizada. Nesse tópico eu queria que você abrisse com a sua sala o texto de João 8:44, há um texto muito bom para ser lido em sala de aula. É pesado, mas é verdade. Diz assim, olha o que diz, vocês pertencem ao pai de vocês, Satã, e desejam realizar os desejos dele. Desde o princípio, ele foi um assassino e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala de seu caráter, porque é mentiroso e, de fato, é o inventor da mentira. Preste bem atenção nisso aqui que você vai levar para essa sala de aula, depois de ler esse texto. Nosso mundo é uma imagem da mentira e de tudo que nós estamos vendo e presenciando, nós notamos que está interligado com a raiz satânica. Está tudo de perna para o ar, querido. É interessante você falar isso na sala de aula. Quer um exemplo? Hoje, quando nós falamos de guerra, para alguns é paz. Quando nós falamos do mal, para alguns é coisa boa. Inverteu essa situação. A perversão hoje é a nova moral que as pessoas estão vivendo. Eu nunca vi tanto baile funk com tanta perversão e as pessoas trazendo isso para dentro da igreja. As pessoas vivenciando o mundo dentro da igreja. O que era para ser sagrado se tornou banal. Querido, Deus ele nos concedeu o livre-arbítrio.
Mas o abuso dessa liberdade gerou o que nós chamamos o mal, ou seja, a desobediência gerou o mal. O livre-arbítrio fez com que essa atitude de nós termos uma certa liberdade gerou a desobediência gerou o mal. E esse mal, pasme o Senhor, porque cada vez que passa, ele se torna mais visível. Hoje é fácil você ver a raiz do mal no ser humano. Entenda, o secularismo está levando essa sociedade atual a um caos sem fim. É interessante, onde nós estamos vivenciando que tudo que era sagrado agora está se tornando profano. Já falei sobre isso aqui. Está se tornando sem valor. E isso está nos arremetendo e nos arremete à nossa própria vontade humana e não espiritual. Quer ver um exemplo disso? Nós temos aqui a Páscoa e o Natal e diversas outras datas que seriam para aproximar o ser humano a Cristo, mas essas datas elas se tornou refém do comércio desvarado. Querido, é uma vergonha nós vermos filhos de cristãos na Páscoa valorizar mais um ovo de Páscoa do que a saída, a Pessach do Egito, a passagem do anjo e o cumprimento das promessas de Adonai sobre o povo hebreu. As pessoas não... Se você perguntar na igreja para os filhos de cristãos o que é a Páscoa, vai falar assim, é o coelhinho da Páscoa. Ainda tem cristão que esconde ovo dentro de ninho, dentro de casa. Misericórdia. E prega mentira para os filhos e depois não quer que os filhos mentem. Vai procurar o ovinho da Páscoa que o coelhinho veio aqui essa madrugada e botou. Querido, toma vergonha na cara. É uma vergonha, uma lástima. Nós precisamos entender que isso é banalizar o sagrado. E nós entramos na mesma ridicularização. O Natal, que não se tem data em específico, porém todos se comemoram 25 de dezembro, o que era para se tornar a data de nascimento do Filho de Deus, se tornou um comércio desvairado, onde se você não der um presente, você é mesquinho, onde se você não der um presente, você não está comemorando o Natal, onde as pessoas têm um ato espantoso de glutonaria e se esquecem de que era para nós cristãos reunirmos e glorificarmos o nome de Adonai por Ele ter nos enviado o Salvador. É uma vergonha, é triste. Efésios 4:14 tem um texto muito bom sobre isso. Efésios 4:14. Vamos para o texto de Efésios, porque contra a Bíblia, contra fatos, como diz o povo, não há argumento. Efésios 4:14. Olha o que diz o texto. Diz assim: não seremos mais crianças, levados de um lado para o outro por ondas, nem jogados por todo o vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Agora analise comigo. Tudo que nós estamos vivendo na atualidade não é um engano do comércio? Nós não estamos vivenciando um tempo em que o comércio está nos ludibriando para que tudo ocorra dentro da raiz que nós chamamos aqui financeira? A globalização foi de extrema importância. Agora nós temos que ter cuidado para que a globalização, o secularismo e o humanismo não nos tire a presença de Adonai em meio à crise. Nós não podemos perder, nós não podemos tirar o foco desta lição, que é falar a verdade. Não tampe o sol com a peneira. É tempo de você mostrar para os seus alunos que esse mundo jaz no maligno. Não é é no. Porque o sistema é do maligno, mas o mundo não. Nós somos peregrinos e nós ainda dominamos esse mundo porque nós temos a presença de Yeshua em todo o tempo. Me despeço de você clamando a Adonai para que essa aula seja excelente. É polêmica? É, mas nós precisamos falar a verdade em tempo e fora de tempo, como diz a palavra.
Yehem Shalom e até a próxima pré-aula.